Doar do que temos é diferente de doar daquilo que somente detemos por algum tempo. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E para a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos o tema da esmola, da doação material, daquilo que nós fazemos às vezes com dinheiro, às vezes com alimentos, ou seja, aquilo que nós colocamos na mão dos outros a título de caridade e que está constituído basicamente de elementos, recursos materiais. E uma coisa nós precisamos dizer logo de início: toda expressão de caridade, toda expressão de auxílio é sublime e merece todo o nosso respeito, confiança, admiração. Principalmente porque é inegável que vivemos hoje ainda num país com muitas desigualdades sociais, num mundo de muitas desigualdades sociais, em que a caridade material ela se faz necessária. Ela, por isso, é um gesto que merece toda a nossa consideração. Agora, quando nós falamos de caridade, essa expressão da caridade através de recursos, de bens materiais, de dinheiro, de moeda, ela tem seu valor, mas é preciso reconhecer que, em primeiro lugar, não é a única forma de nós expressarmos a caridade. E ela, nem de longe, é a melhor quando se trata de expressar uma caridade legítima. Calma que eu vou explicar por quê. Para explicar por quê, eu quero voltar a uma situação que acredito que todos nós que fomos pais, que somos pais, mães, avós, já devemos ter passado uma vez ou outra. Sabe aquela situação quando é o nosso aniversário, o aniversário da esposa, o aniversário do vovô, da vovó, ou quando é o dia das mães, o dia dos pais, e a gente pega a criança pequenininha, vai lá, compra um presentinho e coloca nas mãos da criança para que ela possa entregar ao pai, à mãe, ao avô, à vovó. E aquele momento é bonito, é sublime também, porque nós estamos ensinando a criança essa alegria de entregar um presente, de poder oferecer alguma coisa para uma pessoa que ama. Então isso educativamente tem um valor inestimável. Contudo, nós não podemos ser ingênuos de achar que a criança está ofertando aquele presente a partir do que ela possui. Porque não é ela que tem o dinheiro, não é ela que tem os recursos, ou seja, a gente, entre aspas, emprestou para que ela pudesse ter aquela experiência. Mas o dinheiro não é da criança, quando a gente está diante dessas situações. A mesma coisa acontece com todos nós seres humanos, porque em última instância tudo pertence a Deus. Nada do que é material, nenhum recurso, nenhuma posição é nossa de fato. Chega um momento em que todos os seres humanos, sejam sábios, ignorantes, saudáveis, doentes, ricos, pobres, que tenham muita autoridade ou pouca autoridade, são igualados pelos portões da morte, em que a gente deixa todos esses elementos aqui nesse mundo. Ou seja, nada disso, de fato, é uma propriedade nossa. Circunstâncias da vida podem alterar aquilo que nós possuímos durante um certo tempo e é preciso reconhecer isso. Então, se nada do que nós temos de recurso, de posições, é efetivamente nosso, diante desses elementos nos cabe uma responsabilidade, a seriedade, o zelo, o cuidado, a boa administração, e isso corresponde ao nosso dever. Por isso que muitas vezes, quando nós realizamos um ato de caridade meramente material, nós estamos cumprindo o nosso dever, em muitos casos, somente cumprindo o nosso dever de movimentar adequadamente aqueles recursos que temporariamente estão nas nossas mãos. Agora, quando nós nos dispomos a doar daquilo que nós efetivamente temos, é diferente. Porque aí não estamos falando de recursos monetários, não estamos falando de alimentos, roupas. Novamente, não me entenda mal, tudo isso é importante, é necessário. Só que
quando nós vamos doar daquilo que nós temos, a expressão da caridade adquire outra conotação. Nós vamos doar a nossa palavra amiga, o nosso gesto de incentivo, a nossa atitude de perdão, o nosso esclarecimento, uma frase de conforto, de consolo, a nossa presença ao lado de uma pessoa que está com dificuldades, a atenção que a gente dá a alguém. A atenção também é doação, é o nosso tempo, é a nossa energia, mas a atenção legítima, não é aquela que a gente está fisicamente presente, parecendo que está dando atenção e, na verdade, nós estamos pensando em outras coisas. Naquele momento que a gente realmente dá atenção para alguém, pode ser uma criança, uma pessoa da nossa idade, uma pessoa idosa, atenção também é uma forma de caridade. E, nesse sentido, essas expressões, elas são mais valiosas. Por quê? Porque ela, ao mesmo tempo que oferta algo de valioso para o outro, ela nos ajuda a aperfeiçoar, a se desenvolver. Então, nós temos aí duas expressões. E sabe o que é o bacana? O que é o legal? É que toda expressão de caridade material, ela pode ser pincelada, temperada com algo dessa caridade mais profunda daquilo que nós realmente temos. Eu sempre me lembro da minha mãe sempre que ela parava num sinaleiro ou num farol, como o pessoal diz em São Paulo, e tinha alguém pedindo, ela sempre doava alguma coisa. Nem sempre material, porque muitas vezes nós não tínhamos recursos para isso. Mas ela sempre abaixava o vidro e tinha uma palavra de esperança, de consolo, às vezes até puxão de orelha. De uma vez que eu me lembro que um senhor veio pedir uma esmola no carro e ele estava visivelmente alcoolizado e a minha mãe naquele momento chamou a atenção com carinho, com zelo, mas falando como era importante ele dar um outro rumo na vida, buscar coisas melhores e por incrível que pareça, aquele senhor se sensibilizou com isso. Então, o exemplo da minha mãe sempre ficou marcado para mim. Ela sempre doava alguma coisa, mesmo que não tivesse dinheiro nem nada de material, porque ela tinha uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. E isso é a caridade que nós podemos fazer em qualquer circunstância que nós tivermos diante de outra pessoa. Não depende de recursos materiais, não depende de posições de autoridade, basta que nós nos predispomos a ofertar algo daquilo que realmente é nosso. Nosso tempo, nossa energia, nossos sentimentos, nossas atenções. Então, a caridade, ela é sublime em todas as suas expressões. Mas existem expressões diferentes. Existem expressões de caridade que são feitas daqueles recursos ou posições que temporariamente a providência divina nos empresta. E existem outros que derivam exatamente daquilo que nós temos. E se a gente puder sempre conjugar esses dois elementos e na ausência da parte material, isso não nos impedir de praticar a caridade com aquilo que nós efetivamente temos, eu tenho certeza que nós vamos contribuir para um mundo melhor e, paralelamente, nos aperfeiçoar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 41, e nos diz: Todavia, dais as coisas interiores como dádiva. Emmanuel intitula o seu comentário Esmola. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamento especial. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem.
O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam, perto ou longe. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. O aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Não sei quanto a você que está nos assistindo ou nos ouvindo, mas eu considero essa página de Emmanuel uma página impactante. Ao alargar os nossos horizontes em relação ao entendimento da caridade e, sobretudo, nos mostrar que todos nós podemos praticá-la sempre que estivermos diante de um ser humano, de um irmão, de uma irmã à nossa frente. E queremos te convidar a colocar em prática a reflexão de hoje. Buscamos sempre nas reflexões com Emmanuel não só o entendimento, mas uma forma da gente exercitar, porque o conhecimento deve sempre levar à prática. E o desafio para hoje é colocarmos em prática essa caridade, eu vou chamar de caridade essencial, essa caridade que deriva daquilo que nós temos. Então, no dia de hoje, vamos praticar essa caridade. Um gesto de perdão, um silêncio de compreensão, uma orientação, uma atenção que a gente vai prestar, um sorriso, um sentimento nobre, mas vamos fazer isso com consciência. Da mesma forma como se a gente estivesse entregando uma moeda ou entregando um alimento, nós vamos entregar algo de nós com a consciência de que assim também estamos praticando a caridade. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!